Olá, bem-vindos! Todos os anos, o futuro de milhões de pessoas no Brasil é decidido por um único e gigantesco evento. E não é um evento desportivo, nem um festival. É um exame. Hoje, vamos mergulhar na incrível história do Enem. Para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. O Enem não é só um exame grande aqui no Brasil. Ele é simplesmente o segundo maior vestibular do mundo inteiro. Fica atrás só do Gaokao, da China. É realmente gigantesco. Mas afinal, o que é o Enem? A sigla significa Exame Nacional do Ensino Médio. Só que ele é muito mais do que isso. Funciona como duas coisas ao mesmo tempo. É a principal chave de entrada para a universidade e também uma espécie de termômetro que mede a saúde da educação no país. Ok, vamos fazer uma comparação rápida. Pensem no Enem como um exame com múltiplas funções. Assim como o Gaokao na China é praticamente o único caminho para o ensino superior, o Enem virou isso para as universidades públicas brasileiras. E, de certa forma, lembra o SAT ou o ACT dos Estados Unidos por ser um critério de admissão, mas numa escala muito maior. Então, como é que essa máquina monumental funciona na prática? Vamos mergulhar nos detalhes, porque a escala e a complexidade são de facto impressionantes. O ponto central é este. O Enem é uma verdadeira maratona intelectual. São 10 horas e meia de prova, divididas em 2 dias. Os estudantes não só encaram 180 questões de todas as áreas do conhecimento, como também precisam escrever uma redação dissertativa complexa. É um teste brutal de resistência mental. E o que está em jogo com essa nota? Basicamente, tudo. Uma única pontuação abre um leque de possibilidades. Com ela, é possível entrar nas concorridas universidades públicas pelo SISU, ou conseguir uma bolsa de estudos numa faculdade privada pelo ProUni, ou ainda financiar os estudos com o FIES. E, curiosamente, a nota do Enem pode até abrir as portas de dezenas de universidades em Portugal. É um sistema de altíssimo risco e altíssima recompensa. Mas olha, nem sempre foi assim, viu? A história do Enem começa de um jeito bem mais modesto. Vamos voltar um pouco no tempo para entender as suas origens. É até difícil de imaginar hoje em dia, mas quando nasceu, lá em 1998, o Enem não decidiu o futuro de ninguém. O objetivo era só coletar dados, funcionar como um diagnóstico da qualidade do ensino médio. A primeira grande virada veio em 2004, com o ProUni. Foi aí que a nota do Enem começou a valer bolsas de estudo, ligando o exame pela primeira vez ao acesso ao ensino superior. E então veio a grande revolução, um momento decisivo em que o Enem se transformou nesse gigante que conhecemos hoje. 2009 foi o ano da virada. Primeiro, o exame cresceu absurdamente de tamanho. Mas a mudança mais inteligente foi técnica, a adoção da teoria de resposta ao item, a TRI. É um sistema sofisticado que pesa as questões pela dificuldade. Acertar uma pergunta difícil vale mais, o que permite comparar as notas de anos diferentes de forma justa. E o mais importante, o Enem virou a porta de entrada principal para as universidades federais. Deixou de ser só uma ferramenta de avaliação para se tornar o grande guardião do ensino superior. E este gráfico mostra o resultado dessa mudança. É uma explosão. De pouco mais de 150 mil participantes em 1998, o número salta para mais de 4 milhões logo depois da reforma de 2009 e em 2014 atinge um pico impressionante de 8,7 milhões de candidatos. O crescimento foi exponencial. Mas, claro, uma ascensão tão rápida não aconteceu sem muitos problemas. O Enem tem uma história longa e bem turbulenta, cheia de escândalos que abalaram a confiança de todo o mundo. Pois é, o percurso foi bem acidentado. Logo no primeiro ano do novo formato, em 2009, um desastre. A prova vazou e o exame teve que ser cancelado. No ano seguinte, erros de impressão. Mais recentemente, tivemos problemas com a correção, denúncias de interferência política e, em 2023, mais um vazamento gigantesco. O caso de 2009 foi um verdadeiro choque nacional. Pensem só, no ano da sua grande transformação, o exame mais importante do país foi roubado da gráfica. A prova teve que ser adiada para milhões de estudantes. Foi um golpe duríssimo na credibilidade do Enem, logo na sua reestreia.
E a saga de problemas continuou. Em 2010, o problema foi o caos logístico. Milhares de estudantes, no dia da prova, receberam cadernos com erros grosseiros, como questões faltando ou fora de ordem. A solução foi aplicar uma nova prova só para os prejudicados, o que, claro, gerou ainda mais debate sobre a justiça do processo todo. E não podemos esquecer o impacto da pandemia. A prova de 2020, que foi aplicada no início de 2021, teve uma taxa de abstenção histórica. Mais de 55% dos inscritos não apareceram. Um número recorde que levantou sérias questões sobre equidade e acesso em tempos de crise. Depois de tantas crises e transformações, qual é o balanço final do Enem? É uma história bem complexa, com dois lados muito claros, um de progresso e outro de muita pressão. De um lado, a gente tem a promessa. É inegável que o Enem democratizou o acesso, permitindo que um estudante de qualquer lugar do país pudesse concorrer a uma vaga numa universidade do outro lado do Brasil. Ele unificou centenas de vestibulares diferentes. Do outro lado, o perigo. A pressão sobre os jovens é gigantesca e a credibilidade do exame é constantemente testada por escândalos, o que ameaça a própria ideia de justiça. E para ter uma noção real do tamanho dessa pressão, basta olhar para os temas da redação. Não são perguntas simples. Pede-se que jovens de 17, 18 anos escrevam sobre os problemas sociais mais complexos do Brasil: violência de género, inclusão, saúde mental, economia de cuidado. Isso mostra o peso enorme que é colocado sobre eles. E é fundamental lembrar que o impacto do Enem vai muito além do destino de cada estudante. Como esta citação deixa claro, os resultados gerais do exame são uma ferramenta poderosa que acaba moldando as políticas educacionais do Brasil inteiro, influenciando o que é ensinado e onde se investe nos anos seguintes. O que nos leva à questão final. O Enem é um motor de mobilidade social que, apesar de todas as falhas, abriu portas como nunca antes? Ou é um sistema gigante e problemático, cuja instabilidade constante ameaça o seu próprio futuro? A resposta talvez esteja em algum lugar no meio disso tudo, no equilíbrio frágil que, ano após ano, define o futuro de toda uma geração. Obrigada pela companhia.